Boa tarde, tudo bem? Como vocês estão? Então, estamos hoje no nosso novo episódio do podcast Pode Crescer. Estamos hoje com o André, advogado, professor de filosofia, para a gente conversar um pouquinho sobre como nós estamos dessensibilizados das questões políticas aí, sociais, né, as guerras e tudo que estão acontecendo hoje no mundo. Como a gente tem encarado isso ou não encarado isso da maneira como deveria. Então, está comigo aqui Mariana. Olá, boa tarde. Bom dia, boa noite, sei lá. O horário que você estiver assistindo. E vamos começar a nossa conversa, então, com o André. Olá, André, boa tarde. Olá, boa tarde. Tudo é um prazer bom? estar aqui. Que bom, é um prazer receber você no nosso podcast. E a gente queria começar, então, o nosso papo perguntando o que você achou desse tema quando a gente apresentou, como é que foi, te interessou, não te interessou? Te interessou que você está aqui, né? Mas, assim, o que você achou do tema, assim? Eu acho que é um tema de extrema importância, porque me parece que hoje é tudo tão rápido, a gente vive sem realmente pensar sobre nada, a gente parece estar apenas pulando de momento em momento, de atividade para atividade, sem realmente ter um porquê. E me parece que com a renovação tecnológica, o advento das redes sociais, isso piorou muito, porque a gente sequer aguenta alguns segundos de tédio, por exemplo, no elevador, sem conseguir pegar um celular. Isso traz graves consequências, porque a gente perdeu a capacidade de parar, analisar as coisas que acontecem na nossa vida e principalmente absorvê-las. Tirar algum tipo de experiência de tudo isso que a gente passa todos os dias. E isso tem um pouco a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouco. E é muito importante, muito engraçado, que inclusive eu sou uma pessoa que consome esse tipo de coisa. Consome não, eu contribuo com esse tipo de coisa. Porque acontece agora, a gente tem visto, acho que tem a ver com isso, a gente tem visto muitas novas formas de publicidade. E uma delas é publicidade em elevador. Vocês já viram tela, tá? Eu tenho essa tela, passa nós em elevadores aí por Londrina. A primeira vez que eu vi, inclusive, me assustou. Então, e aí você falou isso, né? A gente não encara o tédio. Então, até o tédio, até o momento de você subir para um médico, para algum escritório, alguma coisa, ou ir para casa, tem uma propaganda, tem um comercial ali, alguma coisa que a gente já é também jogado, mais milhões de informações, de às vezes coisas que a gente não precisa, produtos, serviços, né? Principalmente daquilo que a gente não precisa. Ou que a gente precisa, tipo, crescer. O crescer é uma exceção, a gente precisa, né? Mas nesse sentido, assim, de a gente não tem paz um minuto, né? Todo momento, informações sempre são jogadas e acho que até por isso a gente acaba esquecendo um pouco de conflitos, né? Por exemplo, eu já vou falar mais de novo. É um podcast? Não, vou falar. Segunda-feira? Terça-feira? Que dia que foi do tsunami? Foi Hoje é sexta? Não, foi quarta. Quarta, né? Terça ou quarta? Foi. Eu sei que eu tive um intervalo, que um paciente faltou, e aí eu tive um intervalo, eu abri o YouTube e fui pesquisar sobre o tsunami. Então, quer dizer, porque não vi, eu não consumo muito televisão, né, canal aberto, então eu busco muito informações por meio de notícias ou YouTube mesmo, de quem está falando, especialistas falando sobre o assunto. E aí eu me peguei não sabendo de nada. Daí, a hora que eu vi, porque eu sou muito curiosa, eu falo que a minha segunda profissão, se eu não fosse psicóloga, seria jornalista. Porque eu amo informações, adoro. E aí, lá fui eu, de uma pesquisa alguém me explica o tsunami, né? Da onde o terremoto, e daí que ocasionou o tsunami, que daí todos aqueles países ali da costa estavam em ameaça e tudo mais. Quando eu vi, eu já estava pesquisando sobre o tsunami de 2004, para saber o impacto, as diferenças dos impactos e tal. Mas, assim, demandou muito de uma curiosidade, de um interesse, de uma coisa que eu acho que talvez as pessoas não estejam mais tão interessadas, né? Porque falta uma coisa mais essencial, que é essa curiosidade que você tem também deve ser fruto de uma certa parcela de empatia. Se algo te incomoda, você tem uma força motora para você ir atrás e querer se informar. Se você sequer tem esse impulso fundamental de ser afetado pelas coisas que acontecem com as outras pessoas, isso não vai acontecer. Sim, e eu acho interessante porque a sua primeira fala me chamou a atenção, que você falou que a gente pula de uma coisa em outra, um conflito em outro, enfim. E eu acho que quando a gente pensou um pouco sobre esse tema, a gente pensou muito na questão das redes sociais, né? Porque, ultimamente, pegando o que você estava falando, e é uma realidade que eu acho que é atualmente de quase todo mundo, a gente entra em contato com as coisas que acontecem, as notícias do dia a dia, muitas vezes por Instagram.
Se não é o jornal que agora virou a manchete do Instagram, é por YouTube, enfim. Então, são coisas muito rápidas. E quando você falou do passa de um pro outro, eu pensei... Eu vi eu rolando o dedinho da minha timeline do Instagram. E é realmente isso. E às vezes, a gente pensando num mundo agora globalizado, onde a gente tem contato, a gente tem acesso às notícias do que acontece no mundo inteiro, é literalmente isso. É literalmente a gente rolar de um conflito para o outro, de um acontecimento de um país para outro. E eu acho que junto a isso também tem a questão de que em algum momento a gente foi empático, como você acabou de falar. Em algum momento a gente teve essa empatia porque a gente entrava em contato com as notícias nas manchetes do jornal. Então tinha a manchete do jornal chamando a atenção e depois tinha reportagem. Reportagem que ia durar aí 10 minutos, 15 minutos. Então a gente tinha um pouco mais de acesso, a gente entrava um pouco mais naquilo que estava sendo falado pelo jornal. E isso comovia um pouco mais a gente. Agora, atualmente, que a gente vai rolar de um pro outro, não sobra tempo, não tem espaço. Não tem espaço na agenda da gente que tá 5 minutos olhando o Instagram pra ter empatia. Então, acho que a gente perdeu muito dessa empatia justamente por conta da gente ter acesso às notícias no Instagram, né? Eu acho muito interessante pensar isso. Quanto realmente tá faltando a empatia pra gente, porque a gente não tá tendo tempo de ter acesso, de realmente prestar atenção naquela notícia. Porque, tá bom. A gente tem acesso agora de um tsunami que aconteceu no Japão. Mas o que isso realmente vai afetar na minha vida? Não vai, né? Eu vou... alguma coisa me chama atenção. Ou eu passo, tem um outro produto que eu quero comprar que me chama atenção e eu passo. Então, a empatia realmente tá faltando por conta dessa efemeridade das coisas que a rede social trouxe muito, né? Eu acho que, novamente, tem mais um problema que está por trás disso, né? A própria questão da gente passar a olhar o mundo por meio da rede social já é um problema, né? Isso é um sintoma, na verdade, né, dessa causa. E dessa forma, conforme a gente vai vendo novos conflitos e velhos conflitos, né, alguns que permanecem, alguns que surgem, tudo na nossa vida passa a ser apenas mais um toque para mudar de story, né? Não nos alcança, não nos afeta, não tem contato. E para pensar uma coisa. Temos a continuidade da guerra da Ucrânia. É terrível, né? Mas assim, pelo menos é um conflito entre dois estados soberanos que têm uma certa parcela de igualdade, de poderio lutando entre si. Por outro lado, temos também um conflito no qual você tem o maior número de dizimação de pessoas civis no século XXI, agora, aos nossos olhos, que é o conflito de Gaza, que, a meu ver, se torna uma espécie de fratura do nosso século, do qual a gente tem que, na verdade, começar a pensar a partir dele, né? Porque as coisas não são iguais. E não se trata de medir catástrofes ou de medir sofrimento, porque esse é um exercício ridículo, né? A dor é a mesma, né? A dor de uma guerra sempre é a mesma. Só que a gente tem que conseguir pensar a partir dessas pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e começar a pensar o próprio significado de catástrofe, né? O que é catástrofe? Catástrofe era um momento da tragédia grega na qual tudo aquilo que aconteceu se voltava contra o protagonista. Então é aquilo que tem um retorno ruim. E tudo aquilo que tem um retorno ruim, de alguma forma, vocês devem saber isso muito melhor do que eu, tem que ser metabolizado, tem que ser enfrentado, porque quando ele é recalcado, ele retorna de uma maneira mais violenta, né? E os conflitos sociais, eles acontecem isso, tem reflexos não apenas individuais, mas coletivos, né? Em diversos sentidos, como, por exemplo, você normalizar esse tipo de coisa. Mas está acontecendo na Ucrânia, está acontecendo ali em Gaza. Tá longe, né? Tá lá. E no caso do Brasil, a gente já faz isso há muito tempo. Dentro do Brasil a gente faz isso, como por exemplo no Nordeste. No Nordeste, em qualquer periferia de um grande centro urbano, onde a polícia não bate na porta para cometer os seus atos de exceção e de violência. Então, eu acho que o brasileiro está dessensibilizado já faz muito tempo, né? Falando especificamente de nós, mas esse é um problema que se situa a nível mundial, sem dúvida. Então, são coisas que a gente tem que pensar, porque
Existe uma coisa chamada, me parece, de... Vocês vão saber melhor do que eu novamente. Desgaste por compaixão, qual que é o termo? Alguma coisa assim. Ou seja, você fica vendo muito dessas coisas numa rede social, por exemplo, até o ponto que você para de se importar. Quase um burnout. Quase um burnout de compaixão. Moderno, uma coisa. Me importo, não me importo mais, não aguento mais, eu não quero ver nada. Eu quero me alienar. Porque quanto mais eu sei, mais eu sofro. É uma estratégia possível, certamente as pessoas sempre fizeram isso. Você apenas desliga o rádio, desliga a TV, troca de canal, faz alguma coisa parecida. Só que essa também não é uma resposta, porque como a gente já falou, quem é recalcado retorna de uma maneira pior e provavelmente patológica, né? Então, se trata novamente de tentar encontrar uma possibilidade de compaixão no sentido etimológico da palavra, né? Que seria o quê? É uma junção da preposição com o verbo patior, que seria basicamente sentir junto com. Sentir junto seria se sensibilizar, na verdade. Que é mais do que se colocar no lugar do outro para sentir o que ele sente, é pelo menos saber o significado do que o outro sente, as consequências do que estão acontecendo com o outro. Tanto para que você não deixe se repetir, principalmente, né? Veja só o caso da nossa ditadura civil-militar, né? Um problema que nunca foi enfrentado e tem esse retorno muitos ainda até hoje concordam. É o retorno do recalcado, né? E se a gente não passar de uma maneira diferente, tentar encontrar formas de lidar com esses problemas de maneira certeira, certamente as coisas não vão melhorar, né? O problema desse nosso episódio é que o professor falando, a gente quer ouvir. Né? Pode continuar, tô adorando. Pode falar. O problema é a gente esquecer de falar. Eu achei, sério mesmo. Eu poderia ficar ouvindo. Falar, assim, eu não tenho mais uma opinião. Não, é que Mari namora André, gente. Então a Mari já tá acostumada a ouvir, já tá... Eu não, é a primeira aula dele que eu estou assistindo. Não sei se ela tá muito acostumada, não. Eu tô acostumada, mas sempre me surpreende, então... Não, mas é perfeito. Mas daí a gente pergunta, acho, né, com a tua fala me suscitou uma coisa. O que eu, Natália, no Brasil, em Londrininha, o que eu vou fazer pela Ucrânia, ou pelo Japão, ou pelas pessoas que sofreram, como eu citei, né, o tsunami de 2004, o que eu vou fazer para essas pessoas? Uma coisa que eu acho que a gente pode fazer, isso daí você já fala com uma visão mais abrangente, mas que eu acho que tem um poder muito grande, são os benditos dos comentários em publicações e coisas das redes sociais. Eu me divirto lendo comentário. Alguns eu fico brava, mas alguns eu me divirto muito. Porque é tanta desinformação, é tanta ignorância em comentário, que daí eu falo, poxa, gente, que desserviço. Aí uma pessoa que às vezes não sabe do que tá acontecendo, ficou sabendo ali por meio daquela notícia, daquela postagem, e foi buscar alguma informação nos comentários, uma interação, alguma coisa, vai ter mais desinformação ainda. Aí a coisa começa a se propagar, de maneira que daí quando a gente vê, tá propagando uma notícia assim, assado, igual a Juliana, que caiu no Monte Rinjane. Gente, tanta gente falando besteira em comentário. É porque deviam pegar esse guia turístico. Porque deviam fazer não sei o quê. E tal. Ao invés de tentar entender que a menina tava se divertindo, a menina tava fazendo uma coisa que ela amava, e aconteceu realmente, foi uma tragédia, Entendeu? Só que é tanta coisa que se espalha, sabe? Aí vem os benditos dos comentários. Você pode abrir qualquer notícia pode ser sobre a Nova Zelândia. Você vai ver um comentário escrito: porque vocês votaram no Lula. Porque, juro, vocês já fizeram esse experimento? Totalmente pertinente, já vi, é muito comum. E aí eu acho que nisso aí é que mora a falta de empatia. Porque a gente vê politizando 100% das coisas, espalhando desinformação. Então, quer dizer, numa busca de informação, a gente obtém desinformação, e aí a gente não consegue nem saber, por exemplo, como a gente poderia, se tem algum projeto, se tem alguma coisa para fazer, qual informação correta a gente pode passar, se o canal que a gente está vendo as informações estão passando as informações corretas. Entendeu? Porque eu acho que pra gente ter essa empatia, a gente tem que realmente saber o que tá acontecendo. Só que nessa coisa de livre expressão, a gente tem que se expressar assim e comentar. Mas a gente podia ter um filtro interno de saber, assim, o que eu vou espalhar, o que eu não vou espalhar. É que sempre foi muito normal você emitir uma opinião, sobretudo uma opinião informada. Ainda mais quando você faria ela no espaço público, né? Atualmente é exatamente o contrário. Você joga suas noções mais
desembasadas possível justamente no espaço público. E o alimenta continuamente e isso acaba sendo bom para todo mundo. Por quê? Porque a pessoa tira, fala o que ela quer falar, seja a coisa mais estúpida da Terra ou não, e vai gerar engajamento. Então, para quem está fazendo conteúdo, é exatamente o tipo de coisa que ela quer. Porque vai mexer no algoritmo. Mas eu acho que a gente tem que voltar um pezinho, porque eu falo que eu sou uma jovem senhora, principalmente para tecnologias. Então, assim, você estava falando dos comentários e eu sou uma pessoa que eu não leio comentário de absolutamente nada. Às vezes o André me manda alguma coisa e eu vou ver, tipo assim, às vezes ele comentou alguma coisa, às vezes... E eu fico assim, gente, mas eu não vejo comentário de nada. Eu não entro em nenhuma publicação pra ver comentário de absolutamente nada. Eu vejo principalmente de meme. Eu não. Os melhores memes estão no comentário. Isso é verdade. E eu perco algumas coisas, eu perco uma risada nessa, isso com certeza. Mas eu tenho, inclusive, uma amiga que também, vira e mexe, eu vejo um comentário de alguma coisa polêmica dela e eu fico pensando assim, nossa, gente, não sei, porque eu não vejo comentário de nada. Mas eu acho que antes da gente pensar na questão dos comentários, eu acho que a gente pode voltar um pezinho e pensar justamente no seu ponto de que é ir atrás da informação. Porque eu acho que a gente não tá fazendo nem isso. Então, a galera que tá comentando não tá fazendo nem isso. Eu acho que a partir do momento que a gente tenta voltar um pouco na questão da empatia e de se preocupar um pouco mais, e de pensar um pouco mais enquanto humanidade, enquanto pessoa, e a gente começar a ir atrás por si só para entender o que aquilo tá acontecendo, talvez eu acho que seja muito mais efetivo em uma conversa com alguém falar sobre isso, tocar o assunto, você saber do que falar, do que só o comentário, né? Eu acho que é que a gente não tá conseguindo nem parar pra ir atrás da informação, pra saber a informação antes de escrever no comentário, né? Mas chegou um ponto que isso tem um caráter civilizatório. Sim. Você se informar, atualmente, eu enxergo quase como que uma obrigação civil, cidadã, sabe? Porque chegou num ponto em que tá tão normalizada a desinformação e a mentira e apenas o clique, que você minimamente falar a verdade e falar alguma coisa de maneira informada, ou pelo menos de acordo com a fonte a qual você consultou, se você consultou alguma fonte, é um exercício de argumentação honesta, que deveria ser a base de qualquer argumentação, mas certamente não é, né? Sim. E eu acho que tem outra coisa aí também. A gente tá, de certa forma, tão sobrecarregado com a vida, com o trabalho, com tudo, com tanta coisa que a gente tem que dar conta, que o Instagram também tenta vender pra gente que a gente tem que dar conta de tudo, que pensar no outro tá muito difícil, né? Eu acho que daí a gente volta um pouquinho pra questão da própria psicanálise mesmo, né? Olhando nesse viés de que tá tão difícil de olhar pro outro, seja o outro que tá numa guerra lá no Oriente Médio, seja o outro que tá do nosso lado, né? Então, mas eu tenho tanta coisa, porque alguns comentários você também pode pegar assim, de que, mas eu tenho tanta coisa pra fazer, eu não tenho tempo pra ficar vendo sobre essas coisas, né? Eu acho que é uma dificuldade da gente de dar um pouquinho do nosso tempo, do nosso espaço para prestar atenção no outro. Porque o meu, a gente tá vivendo muito essa era da individualidade, né? O meu é tão difícil, a minha bagagem é tão difícil, eu já tenho que fazer tanta coisa. Essa energia, esse ego muito voltado pro eu. Não sei se é o ego que fala nos comentários de rede social. Às vezes eu penso mais que é o id, de maneira livre, desimpedida mesmo, sabe? Acho que sim. Faz sentido. Acho que sim. Justamente por causa do... Vocês têm que trabalhar tanto para conseguir chegar lá, né? E fazer uma boa análise, mas as pessoas estão livremente soltando seus vídeos lá. Então, é um grande problema. E, de novo, para não entender errado, não tô falando que não pode se expressar. Tem que se expressar, amo expressão. Certamente. Mas é só o não disseminar coisas que não são verdade, entendeu? Para pessoas que vão pegar aquilo como verdade. Eu acho que esse que é o perigo da coisa. E as pessoas são total id na internet. Tanto é que tem muita gente que se esconde atrás, por exemplo, de fake. Tem muita, conta anônima comentando coisas. E vocês podem abrir os comentários, tem conta anônima. E tem respostas nesses perfis fake falando, nossa, mas você não consegue mostrar o rosto. Nossa, não sei o que, não sei o que. Justamente que é para poder falar, porque na internet a gente tem esse poder de colocar o id de forma... né? Totalmente. Ninguém vê, ninguém sabe quem é. Mundo internet é mundo de terra de qualquer um, né?
Até o momento que não é, né? Até o momento que não é, até o momento que alguém se incomoda com o comentário e vai lá falar e dá uma treta enorme. Eu já participei de treta de me tremer de comentário. Nossa. Juro por Deus, por causa de psicanálise. Psicanálise bota a gente numas, né? Tem aquele filme, vou contar só a história. Sabe aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin? Então, todo mundo falando, o Kevin é um psicopata, porque não sei o quê, porque ele devia ser preso, nanana. E eu falei, gente, é a mãe, gente. Mas eu fundamentei, eu coloquei o link de um artigo falando sobre isso, fundamentei, falei, foi porque o filme, ele mostra exatamente a mãe do Kevin em 2 momentos diferentes, quando ele tá com o Kevin, quando ele tá com a irmã, quando ela tá com a irmã, como cada criança cresceu e tudo mais. E eu falei, tem fundamento, sim, nesse crescimento, na maternidade da mãe, né? Maternidade da mãe é bom, né? Mas a mãe tem muito, muito pé aí no que aconteceu com o Kevin. Gente, eu fui crucificada tanto, mas tanto. Chamada de burra, de não sei o quê. Isso com o link do artigo. Ninguém abriu, e quem abriu não leu. Não, falando, nossa, mas como você é burra, é por isso que os psicólogos hoje estão assim, porque falam que é tudo culpa da mãe, que não sei o quê. Então, quer dizer, a explicação que eu dei, falando sobre... Não adianta, e eu não falei de qualquer jeito, não falei jogado, juro por Deus, eu falei bonitinho, entendeu? E não, quando a pessoa quer não entender o que você tá falando, ela não vai entender e ela vai xingar, e ela vai... Então, é tanto terra de ninguém pra você falar coisas que não são verdade, quanto pra você xingar qualquer um, por isso que é muito id mesmo, xingar qualquer um, falar o que quer, chamar de burro, não conhecer, tirar conclusões precipitadas. Então eu acho que é muito, muito doente essa internet, né? Transmitir ou ficar um pouco ofendido pela sua própria história de vida, pelos seus fracassos, pelos seus rancores, que você devia estar trabalhando com um profissional, mas você tá... Dá vontade de distribuir nos comentários. Vamos fazer isso? Abrir um comentário e mandar o número do crescer, assim. Eu já fiz isso. É uma boa estratégia. Assim, gente, vamos falar sobre isso na terapia? Eu acho que é uma boa também. Eu acho. Isso é marketing. E nem precisa do elevador. Não. Eu acho. E eu acho, por exemplo, teve a tragédia foi ano passado? Foi ano passado, né? Ou foi 2023, no Rio Grande do Sul? Ano passado, da enchente? Foi 2024? Ah lá, ó, a gente não sabe o ano das coisas. Olha como as coisas estão, né? 2024. Eu achei belíssimo, eu considerei, mas considerei assim, não de real oficial, mas eu pensei na possibilidade de ir lá ajudar, porque teve muita gente pegando e indo lá ajudar. Falei, nossa, meu, que vontade de ir lá resgatar as crianças, os cachorros que ficaram pra trás. A gente ficou de coração apertado, assim, vendo, mas muito feliz. O Pedro Scooby reuniu a galera do surf lá pra ir, eu achei um máximo. E aí eu não sei, aí a gente fica pensando, né? Fiquei pensando, qual a diferença entre uma coisa que acontece sempre, por exemplo, vou citar de novo porque é um exemplo mais exagerado. Por exemplo, no Nordeste, falta de água. Por que as pessoas, a gente não vê, pelo menos, a gente sabe que tem um monte de projeto para isso, mas a gente não vê tão escancarado, e sim vê quando aconteceu no Rio Grande do Sul, lógico, não, de novo, não vamos comparar tragédias, nenhum é mais do que, né? Mas existe uma diferença da tratativa. Por quê? Será que tem a ver com o público? Algo? Com quem acontece? Porque quando a gente fala de Rio Grande do Sul, a gente tá falando do sul do país, né? A gente tá falando de uma classe social talvez um pouco mais diferenciada, pelo menos o estereótipo, né? Quando a gente tá falando de Nordeste, o brasileiro pensa no Nordeste para as praias bonitas para passar as férias, né? É diferente quando a gente pensa... Tem um racismo por trás. Tem. E a palavra é essa. É literalmente essa. Quando a gente pensa, por exemplo, nas guerras que estão acontecendo no Oriente Médio. Se tivesse uma guerra acontecendo assim nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Europa... Mas o próprio tratamento midiático dado à questão da guerra da Ucrânia em relação ao tratamento dado à Palestina também já demonstra exatamente isso. Sim, sim. A questão de imigrantes mexicanos nos Estados Unidos. A gente não olha pra isso. E todo dia eles estão passando lá na fronteira e morrendo, né? Uhum. Sim, então acho que tem uma grande questão aí do público-alvo, de quem tá sofrendo essas coisas. Quem tá sofrendo cada uma dessas situações que acontecem. Quando eu lembro muito vagamente, mas não foi no Havaí. Onde que foi? Também teve um grande um ciclone, um furacão. Foi na Flórida? Foi no Havaí também, recentemente. Teve no Havaí, Salvo engano, né? Salvo engano. Teve algum lugar assim também que meio que quase parou o mundo, porque eu lembro que era um lugar bem
turístico, assim, bem bonito, bem, né? E quando teve, também meio que parou o mundo, assim. Então, são lugares que estão mais relacionados com uma classe social um pouco mais elevada, né? O que você acha, professor? Já deu aula sobre isso? Não. Mas, Não. André, dá aula de direitos humanos e tem muito a ver com isso, eu acho. Tem sim. Mas eu acho interessante também voltar naquela questão sobre como a gente lida com as nossas experiências do dia a dia, porque não é novo na filosofia alguns autores, como Walter Benjamin, que já proclamaram sobre o declínio da experiência na modernidade, sobretudo por conta das inovações tecnológicas. Ele dá um exemplo muito radical no texto Experiência e Pobreza, no qual ele cita como um povo que ainda ia a cavalos para a escola, de repente se viu pego entre das trincheiras da Primeira Guerra Mundial, que foi é uma experiência que não tem como ser transmitida. Justamente ele nos conta como as pessoas que voltavam da guerra voltavam mais pobres, não mais ricas de experiência. Falavam menos, não conseguiam transmitir nada. Acho que Freud tem um estudo importante sobre isso, né? Gostaria de ouvir também as doutoras. Mas isso o fez propor dois conceitos diferentes de uma mesma coisa, para a qual a gente tem uma palavra só, mas a língua alemã ela permite a gente trabalhar com conceitos, às vezes, que têm o mesmo significado, mas são diferentes. O que isso significa? Ele propõe que a nossa vida está cada vez mais capturada por processos que dá para chamar mais do que em alemão é Erlebnis, que seria mais propriamente vivência. Nós estamos cada vez mais recheados de vivências, porque são coisas que não nos preenchem, não nos tocam, passam momentaneamente e nós já esquecemos. Tudo fica banal, tudo fica banalizado, desimportante. A questão do clique, né? De passar o story o tempo todo. A vida é uma coleção de stories, não filme. Não. E isso acho que é uma boa metáfora, porque ele, para essa experiência que nos preenche, que a gente consegue comunicar e que antigamente parecia que era transmitido de maneira muito mais natural, ele chama de Erfahrung, que daí sim ele chama de experiência. Seria, para utilizar essa metáfora, não um story, mas um filme, um processo longo de caminhada no qual você realmente consegue aprender alguma coisa, acumular alguma coisa. E tem um caráter também mais comunitário do que apenas a reclusão individual de alguém. Isso seria mais perto da vivência. E eu acho que isso é muito interessante, porque eu realmente não consigo pensar agora, pelo menos, como a gente consegue fazer essa transição para sair de cada vez menos vivências para mais experiências, a não ser parando para pensar, respirando. Né? É um Mas desafio. quem está disposto a parar para pensar atualmente? Pois é. Até porque a gente percebe na terapia, por exemplo, de certa forma isso, né? Um parar para pensar sobre si. E a gente percebe muita gente também, apesar da alta procura maior do que antigamente, né? Muita gente tendo essa resistência de parar para pensar sobre si mesmo, imagina na humanidade. E muito, mas em contrapartida eu tenho visto muito gente que vai pra terapia para pensar. Que bom. Entendeu? Eu tenho visto pessoas que vêm, que sentam na poltrona, no divã, e reservam esse tempo para pensar. Quer dizer, não pensam em outro momento da vida, durante a semana ou a quinzena, depende aí, mas que usam a terapia como espaço para pensar. Interessante. Eu sei, eu peguei essa porque eu tenho pacientes que já falaram assim, nossa, pensando agora sobre isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo, então nunca parou para pensar sobre isso, pensamos agora sobre isso, né? E nem era uma coisa, profunda, era uma coisa de dia a dia, uma coisa mais, né? E é muito engraçado. E aí, sobre isso que você falou, outro ponto, talvez seja nada a ver, talvez vocês falem, Natália, você tem que, então vamos ao CAPS. Mas daí a gente vê, porque eu viajo nas coisas. Não tem problema, a gente vai todo mundo junto. Então, ótimo. Eu pensei em dinheiro. No sentido de... Vocês já perceberam que o encurtamento das experiências tem a ver com o quanto de dinheiro é possível ser gastado diante de uma experiência? Por exemplo,
Ah, pra você ir num carrinho de bate-bate, se divertir com seus amigos, você paga lá 15 pra cada um e você fica 10 minutos. Quando a gente era criança, não era 10 minutos, era mais. E nem era 15 reais, tipo, entendeu? Então, como a relação também de experiência tá ligado com o tempo. Você pode Tem tudo a ver. experimentar, e aí só que se você quiser ficar 1 minuto a mais, você vai ter que pagar por esse excedente. Então, quer dizer, também as vivências estão condicionadas a dinheiro, numa coisa meio que de tempo é dinheiro. Não sei Totalmente, se- porque me parece que o critério de reconhecimento de cidadania no nosso tempo é a sua capacidade de consumir. Quanto mais você consome quanto mais você compra, quanto mais você compra e é visto comprando e usando, e aí também a parcela das redes sociais, mais você é. Se você não tem, se você não consome, se você é uma das pessoas que não tem capacidade de consumir, você é um consumidor falho. E aos consumidores falhos, a nossa sociedade reserva apenas a marginalização, né? E aí a gente entra em uma outra questão, como qual é a função do Estado? Se o Estado tem que fazer o quê com essas pessoas? Ele tem que mandar a polícia ou ele tem que Trazer se pra dentro. preocupar? Tirar da margem, né? E como que a gente faz isso? Política Eu vejo. pública. Eu vejo de base, porque como eu atendo muita criança, eu vejo coisa de base. É oferecer o futebol na escola, é oferecer uma luta na escola, entendeu? Mas daí a gente já entra numa outra esfera que, né, falha também. Sim, sim. Mas sem mecanismos que diminuam a desigualdade social, isso é praticamente impossível, né? Não adianta reclamar depois da violência no centro da cidade. Os adultos hoje são as crianças lá que não tiveram alguma coisa, né? Tem um filme que fala sobre isso. Qual é o nome do filme? Os adultos? Como assim? De quando, da base, como que é o nome do filme? É um filme nacional. De esporte, que daí é um projeto que daí é levado na escola e tal, e daí tem um protagonista que tenta trazer a criança pro futebol, era futebol, o esporte. E daí não consegue, o menininho ele resiste e tal, mas tem um filme sobre isso. Não vou saber que filme que é esse. Mas tem um filme sobre esporte e essa coisa aí, Brasil, e trazer, não deixar os meninos irem pro mundo das drogas, que é uma coisa muito fácil e rápida, né? Que a gente sabe que acaba sendo via de escape, né? Pra ajudar a família, enfim, tem muitas questões aí a respeito de entrar no mundo das drogas. Vocês me controlem na minha crítica, ela sabe que se eu começar, eu não paro mais. Não, mas é que eu acho que é um assunto que se a gente começar a entrar nessas camadas, eu acho que é um assunto difícil de parar, né? Mas entrando voltando, né, nessa de dinheiro e experiências, tipo, tudo que a gente vai consumir e comprar hoje tem e inclusive um prazo de validade, né? Por exemplo, vamos citar novamente, Labubu. Agora, você nunca ouviu falar? Os bichinhos? Sabe Blind Box? Aquelas caixas que a gente compra com saco escondido dentro, a gente tem que abrir pra descobrir qual é o bicho. É isso. Tipo a surpresa do McDonald's sem você realmente saber. Sem você ver. É isso, são as blind box, e agora isso sempre existiu, né, mais com anime e tal, mais uma coisa mais do Japão e tal, e agora tá vindo mais pra essa coisa de acessível, agora todo mundo compra, todo mundo tá interessado nisso. E agora esse Labubu é um bicho caríssimo, que é vendido, eu acho, por uma loja chamada Pop Mart, que se eu não me engano, não sei de onde que é, mas é da Pop Mart. E aí você compra um bicho feio, com dentuço, com os dentes afiados, assim, verdade. Ele é horrível. Não é bonito, ele é E bonitinho porque ele é virou de objeto pelúcia de só. fetiche das pessoas? Um objeto de luxo. Ele custa mais de R$1.000. Se você anda pendurado com desse Então penduradinho na chama de bolsa. fetiche. Mas assim. Logicamente mais de E é muito engraçado, porque daí o quanto você pode comprar, mostrar. Só que se você for ver daqui a alguns meses, que vai ser Labubu. não existe mais. Vai ser outra coisa. Eles Só vão mais criar uma outro modinha. treco e. Entendeu? Daí tem a questão também do pertencimento, né? O Labubu traz um pertencimento da cultura, de que só é possível quem tem acesso financeiramente. E que é muito rápido. Tem um tempo, tudo tem um prazo de validade. Aí a gente passa de novo nas experiências muito rápidas que não nos permitem sentir, porque a gente tá mais preocupado em usar uma coisa que tá na moda, porque a gente tá mais preocupado em ter dinheiro pra comprar uma coisa ali que tá todo mundo usando, pra se sentir pertencente, enquanto isso as outras coisas na margem estão ali acontecendo e a gente tá aqui na nossa bolha bonitinha. Sim. Porque aposto que
depois dessa febre, por exemplo, de Labubu, que eu acho que até mais ou menos surgiu um pouco na época que a gente começou a pensar em gravar esse episódio, desse tema. Tenho certeza que... fonte vozes da minha cabeça, mas enfim. Muito mais gente parou pra assistir um vídeo explicando o que era o Labubu do que explicando o que era a guerra. Muito mais gente. Inclusive eu. Consumo muito vídeo de abrindo Labubu. Só porque eu acho legal abrir coisas. Eu assisto qualquer tipo de SMR, como que é? Amo. Como que é? Mas como fala? SMR. É isso. Eu não sei falar. Mas não pelo Labubu, mas sim pelo ASMR, por ver abrindo e saber qual que é, sem eu ter que gastar e eu consigo ver o que a menina comprou, entendeu? Que eu comprar não vou. Nem a pau. E é isso. E o que mais de considerações sobre esse assunto? Nossa, tanta coisa. Então, Meu cérebro, ele tá dando uns nó, ele tá indo pra vários pontos, eu pensei até assim. em Fernando de Noronha, sabia? É. Ai, meu sonho. Não, então, mas você sabe que você tem que ter, eu acho, tá? Você tem que ter autorização? Tem, você tem que pagar pra entrar. É, E quem que vai lá? Os atores globais, mas é lindo. então, mas é inacessível. Inacessível. Nossa, obrigada por falar que meu sonho é inacessível, Natália. Trabalhei na terapia Se a agora. gente ficar famosa com esse podcast, a gente vai pro Fernando. Com certeza, com certeza. Mas você viu algum link nada a ver nessa conversa? Muitos, mas a questão de Gaza realmente me pegou bastante. Eu não tô conseguindo pensar muito além disso agora. É uma E, afinal questão... de contas, que pé que tá? Ah, Teria alguma negociação? Não tava tendo alguma coisa? Um na cessar-fogo prática, estudado? eu acho que o que Gaza tem feito, acima de tudo, é mostrar a incompetência e a mentira, para ser sincero, do sistema internacional, né? Porque o que Israel faz é completamente fora, excepcional, é um vazio legal em que ele age, ele apenas se coloca numa situação de opressão e de força, independentemente de qualquer regra jurídica internacional, tratado internacional, resolução da ONU, e tá tudo bem, nada acontece, né? Então a gente vai ver um sistema que vai ruir cada vez mais por conta desse tipo de situação, né? Então, até tem uma socióloga, acho que da UNB, Berenice Bento, se eu não me engano, que até falou sobre ela criou um termo, não sei se ela criou ou se ela repetiu, mas eu entrei em contato por meio dela. Ela fala sobre a palestinização do mundo, que é justamente essa extensão, né, desse tipo de coisa que está acontecendo, desse tipo de vazio, que também não é novo, né, para o resto do mundo. Por quê? Porque o palestino de hoje é o judeu de ontem. E o judeu de ontem era o africano escravizado de anteontem. Então essas opressões simplesmente não param, elas se repetem. E quando que a gente fica sabendo? Quando chega no nosso quintal. Não, mas quando entram numa festa, vocês lembram dessa história da festa? Que tava rolando, acho que uma rave, e pegaram lá um grupo de jovens e tal, e daí estourou uma grande notícia. Que eles capturaram um grupo quando de o jovens. Hamas... foi. Entendeu? Aí eu acho que aí quando pega alguma outra... Quando estoura alguma bolha, a gente chega até nós e a gente fala, nossa, que absurdo. Nossa, não sei o quê. Não é? Eu acho. Toda essa tua reflexão, ela é, lógico, muito empática, assim, mas porque você é do meio. Nas outras pessoas que não são do meio, chegam através dessas notícias de fura-bolha. Faz Porque sentido. pegou uma menina, porque entrou numa festa, porque fez não sei o quê. Tá, mas e todos os dias? Que tá todo E daí mundo lá, mostra- criança, mulher... Mostra que a nossa empatia, ela é seletiva, de certa forma, né? Absolutamente. Porque a informação a gente pode buscar. A gente tem meios de saber realmente o que tá acontecendo. Mas a gente deixa chegar e só vai chegar a cair no nosso colo, Instagram, qualquer coisa. E que fique muito Ok. claro, não sou autoridade nenhuma nesse assunto, muito menos na história do conflito palestino. Não, né? nem nós. Aliás, Essa é importante apenas falar críticas- isso, porque quando essas coisas acontecem, de repente temos uma miríade de especialistas em Palestina, em Ucrânia e tudo mais, que quando realmente o são, óbvio, maravilhoso, mas muita gente que está lá vomitando o seu vídeo na internet, não é uma autoridade no assunto, né?
Mas com certeza vai falar com muita certeza sobre Não, eu sobre falo isso. assim, por experiência. Eu fiquei sabendo mais justamente porque eu vi o vídeo lá da rave, não sei o que, tá? Entendeu? Como chegou para mim. Eu tô me incluindo nessa massa aí que da bolha estourada, né? De quando sai alguma coisa. Eu me incluo nisso, né? É isso. É isso. É isso. Acho que a gente discutiu bem o assunto de hoje. Te agradeço novamente pelas suas contribuições maravilhosas. Se pudéssemos, eu ficaria quieta só. Juro mesmo. Mas acho que a discussão e o aprofundamento desse assunto que a gente fez hoje, acho que foi muito legal. Acho que pode abrir portas, inclusive, para um novo episódio, para que a gente pense mais sobre algum ponto específico, seja Gaza, seja dinheiro, seja mulheres e crianças, enfim, eu acho que tem muitos pontos que a gente levantou. Mas, por hoje, encerramos o nosso Pode Crescer. Agradeço a todos que nos assistiram até agora. Fiquem ligados nos nossos cortes, no nosso Instagram, que é o @pod.crescer, ou pode crescer. Pode crescer. Pode crescer sem ponto? Eu acho muito bom. Então, verifiquem lá, vai ficar de tarefa para vocês verificarem, tá? E, inclusive, a gente falou mal das redes sociais e fazendo propaganda das nossas redes sociais, porque nós somos contraditórios, é isso mesmo. Então, um beijo, André, muito obrigada por ter vindo, beijo, Mari, beijo para todos que nos assistiram e até o nosso próximo episódio do Pode Crescer.